Sexta-feira. Gente, nosso tema de hoje é a importância da saúde integral em tempos de pandemia. E a nossa convidada hoje é a psicóloga Alessandra Barbosa. Ela que vai falar um pouquinho sobre esse assunto pra gente. Bom dia, Alessandra. Oi, bom dia, Simone, a todos. Seja bem-vinda ao Idioma Mix. Muito obrigada pelo convite, principalmente. Alessandra, fala um pouquinho como que foi para você se formar em psicologia, né? Como que você entrou para essa área, né? Você pode falar um pouquinho da sua trajetória? Claro. Então, eu comecei, na verdade, no curso de Direito, senti uma necessidade de entender um pouco mais do comportamento humano e resolvi passar para a psicologia. Na época, foi uma imersão em vários assuntos e várias abordagens. Me formei em Brasília, onde tem um campo de atuação muito grande, com vários olhares diferentes de que eu não estava acostumada. E voltei aqui para Macapá. Hoje já sou especialista na área de neuropsicopedagogia clínica e também trabalho com psicoterapia clínica, trabalho com várias técnicas associadas à saúde, técnicas integrativas de saúde, e é isso que eu tenho a oferecer nesse momento com muita novidade a respeito da saúde mental. Quantos anos você está nessa área já, assim, que você atua? Certo. 4 anos que eu estou atuante na psicologia. Olha, gente, e para iniciar o nosso tema de hoje, Ale, eu quero saber o que é saúde integral, né? Que tanto se fala, saúde integral. E quais os seus benefícios? Certo. Simone, então, a saúde integral é uma área que integra o ser humano como um todo, né? Hoje, nós temos um entendimento de saúde de fragmentações. Então, o ser humano ele é visto em partes, né? Eu vou tratar a cabeça, vou tratar o braço, o joelho, o pé, o estômago. A saúde integral entende o ser humano como um todo e a influência do todo sobre as partes, né? Não mais dividindo, e sim associando um equilíbrio, né? Olhando e dando condições para o corpo ser tratado em toda a sua unidade. A saúde integral, então, e as terapias integrais visam reconhecer o ser humano, o organismo, como um só, né? Corpo-mente, entendendo que um influencia o outro, né? Então, não dá para tratar uma parte específica sem olhar para o todo. E é isso que a abordagem da terapia integrativa vem trazer, né? Olhar o ser humano como um todo e fazer intervenções mais eficazes e efetivas para a pessoa que busca, né, esse tipo de tratamento. Então seria isso, né? Mas e os benefícios que ela vem trazer para a gente, no nosso corpo, para nossa alma, para o nosso físico? São inúmeros benefícios, né? A depender da situação que chega, a gente pode fazer diversas intervenções, mas poderia, por exemplo, trabalhar questões associadas a transtornos psiquiátricos, doenças psicossomáticas, como ansiedade, depressão, doenças autoimunes. Também podemos pensar em pessoas com dores crônicas, né, com acometimentos crônicos de diversos fatores. Podemos pensar em inúmeras coisas, desequilíbrios hormonais, dificuldade de relacionamentos. Essa abordagem em si, ela não trabalha única especificamente o corpo, porque nós entendemos que trabalhando o ser humano de forma com o olhar integral, nós conseguimos atingir níveis profundos em questões emocionais associadas a algum sintoma físico. Então, às vezes, você vai chegar lá com uma dor de cabeça crônica, mas, no fundo, ao investigar, a gente vai entender que é uma situação familiar, da sua dinâmica familiar, uma situação talvez não resolvida, um trauma vivenciado, que suscitou uma enfermidade no corpo físico. Então, a gente olha para a situação do corpo físico, mas busca a causa no emocional e vice-versa. Às vezes é uma questão emocional, mas a causa está ali no físico.
é o que as pessoas estão passando agora, né, nesse momento de pandemia. Muitas pessoas estão que já sofriam, né? Tem casos que a pessoa sofria de depressão, de ansiedade, e parece que com a pandemia isso agravou mais, né? Como que a pessoa ela pode estar fazendo para amenizar um pouco esses transtornos, no caso, né? A pandemia é um momento muito único, né? É novo, não é da nossa geração, a gente não tem conhecimento de pandemia, a não ser da gripe espanhola, que foi a última pandemia que houve, né? E gerenciar essa gama de informações que nós temos, de modo que não atinja e não vulnerabilize mais ainda a nossa vida, é muito delicado pensar, né? Então, o que é possível fazer? Primeiro, é entender que a forma como nós vamos nos portar a determinado assunto, vamos pensar na pandemia nesse momento, é relevante para como que isso vai atuar no nosso corpo. Por exemplo, se eu vejo muitas notícias e essas notícias despertam muitos medos em mim, é muito possível que algum sintoma, um nível de estresse maior a respeito da pandemia, vai acometer meu corpo. E níveis de estresse desequilibram o corpo, né? Deprimem o corpo a níveis hormonais, por exemplo. Então, obviamente, o corpo vai reagir se tornando mais vulnerável a, às vezes, doenças oportunistas, às vezes a situações de doença no geral. Ou seja, a depender de como que você vai lidar com as informações que chegam até você, você pode estar fazendo um processo que seu corpo vai adoecendo, porque o emocional está sendo atingido muito forte. E isso aciona todo o nosso organismo, o medo, né? Por exemplo, o medo. E como que a gente pode fazer para talvez lidar com isso melhor, né? É fazer uma investigação, né? Ter um processo de estar em contato mais com você mesmo, estar em contato com a sua frequência respiratória, elevar o seu nível de oxigenação, por exemplo, no corpo, isso é uma técnica muito boa, respirar. Eu sei que às vezes chega a ser banal, às vezes cai no senso comum aqueles processos respiratórios, mas a gente não entende que por trás existe uma evidência científica que comprova os benefícios da respiração, o simples ato de respirar conscientemente. Então, você oxigena seu corpo, de modo que você faça ele ativar, trabalhar de uma maneira mais eficaz e, de repente, até melhorar seu sistema imunológico. Então, respirar é uma forma muito eficaz. Alongar o corpo, trabalhar o corpo, exercitar, movimentar-se de um jeito que possa colaborar para a saúde. É interessante, eu posso falar por mim, assim, doutora Alessandra, que você falou sobre os noticiários e isso realmente influencia a gente, assim. Tipo, eu tiro por mim, eu evito assistir noticiários de jornal, eu faço tudo para não assistir. Quando eu quero assistir, eu vou lá, dou uma olhadinha, mas assim, é muito raro eu ficar vendo essas notícias, né, tipo, da pandemia e tal. E eu vejo que eu não deixo me influenciar tanto, sabe? Como você falou, né? Eu faço isso, eu tento meditar, eu tento respirar um pouco, fazer coisas, atividades que antes a gente não tinha tempo para fazer e agora a gente tem, né, bastante tempo para fazer. Então eu começo a fazer isso. Então eu vejo que isso tem me ajudado bastante. Então eu meio que inconsciente estou fazendo, acho que o certo, né? Sabe, Simone, isso é um movimento que eu vejo de muita gente, que está deixando de assistir certos programas por conta de preservar mesmo a sua saúde, né? De não ter contato com aquilo, porque causa uma ansiedade. É como se virou notícia a referente à pandemia, a doença, virou ansiogênico, desperta ansiedade na pessoa. Então, muita gente está fazendo esse movimento, e você está certíssima. Dentro disso, dessas práticas de meditação, de respiração, existe uma técnica, um estudo, na verdade, muito profundo. Técnica é uma maneira ainda muito superficial de falar, do mindfulness, né? Que é uma forma consciente de direcionar a sua atenção, respirando ou meditando. Então, nós selecionamos o estímulo que a gente quer focar.
vamos focar na saúde, então. Vou respirar, vou tentar liberar meus pensamentos do que me traz ansiedade e sofrimento e foco no que vai me trazer solução, ou seja, boa saúde ou boas perspectivas de futuro. Não é ignorar o fato, mas é selecionar o que você vai dar maior atenção. Isso mindfulness. São técnicas aplicadas durante a psicoterapia ou em grupo, que ajudam demais. Isso para todas as faixas etárias. Eu falei a pandemia um exemplo, mas pode ser qualquer situação da vida que cause sofrimento. E que às vezes a pessoa não está sabendo gerenciar dentro de si esse monte de informações que são jogados todos os dias para a gente, né? E isso às vezes já está fazendo mais, assim, fica esquisito falar, né? Mais mal do que bem. A gente percebe, por exemplo, eu sou uma pessoa ansiosa. Então, para mim ficar em casa, para eu ficar em casa, foi muito dolorido, porque eu tinha uma vida muito agitada, sabe, doutora Alessandra? Então, eu tô dando esse exemplo de mim, porque eu só posso falar de mim, né, gente? Eu não posso falar do outro. Então, eu tinha uma vida muito agitada e, tipo, eu só parava em casa à noite. E agora, para mim, é muito dolorido ficar em casa. Não dolorido, assim, mas é porque eu tinha umas atividades que eu fazia e que agora eu não faço mais. Parou tudo, né? Parou o meu trabalho como maquiadora, porque eu não sou só jornalista, sou maquiadora. Então, eu tinha minhas clientes, eu trabalhava final de semana em salão e, tipo, que parou, né? E eu tive que ficar dentro de casa. Então, a gente fica pirando em casa, né? A gente fica, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? A gente fica ansioso demais, mas só que isso acabou, me deixou mais produtiva ainda. Porque aí eu comecei a fazer outras coisas, né? A minha ansiedade me levou a fazer outras coisas que eu não fazia antes e que eu tô amando fazer, que são os meus vídeos engraçados, todo mundo tá gostando. E, tipo assim, eu me permiti a fazer isso, né? Eu acho que é uma coisa interessante de se falar nesse momento. Porque a pandemia tá aí, a gente tem que ficar em casa, mas a gente tem que aproveitar esse tempo, né? Que a gente fica em casa com a família, né? E tentar se reinventar de qualquer forma, mesmo estando não fisicamente no trabalho, mas em casa a gente continua trabalhando, a gente continua produzindo, e é importante a gente falar isso, né? Claro, com certeza, é muito importante. E você talvez tenha sido uma pessoa que usou o tempo ocioso para produzir, né? Então, você conseguiu usar esse momento a seu benefício. Eu não descarto que tenha sido difícil, porque foi um 360, né? Mudou completamente o cotidiano, a rotina. Mas foi no geral, foi para todo mundo, né? Tipo, não foi só para mim, foi para você, foi, né? Todo mundo teve que parar a vida, teve que parar o trabalho, teve que parar tudo. Isso, porque a gente está falando de uma situação mundial, né? Então, para o todo e para a nossa comunidade assim, mais próxima, houve repercussões mil. Mas, como eu falei, você usou o tempo ocioso para uma coisa produtiva. E tem gente que, infelizmente, nesse tempo ocioso, não conseguir lidar com esse tempo de sobra acaba sendo um gatilho para outras questões virem, acaba levando para um outro lado, né? Então, algumas pessoas tiveram sucesso, acho que estão tendo, né? Porque ainda não está, talvez ainda não esteja próximo de terminar. Mas hoje a gente consegue falar melhor sobre a pandemia e já no sentido de prevenir os desdobramentos dela na nossa vida. Então, você usou o seu tempo, você buscou se renovar, você buscou produzir outras coisas. E talvez, se não fosse a pandemia, você não estava sentada aqui na minha frente entrevistando hoje. Você poderia estar maquiando ou estar fazendo outros trabalhos, né? É muito verdade, gente. E aí eu quero até falar para vocês também, procurem fazer isso. A doutora está aqui, ela pode até confirmar isso. A gente, quando a gente produz, a gente tem um trabalho, a gente tem que se reinventar. A gente não pode ficar na mesma, né, todo o tempo, fazendo as mesmas coisas. A gente precisa renovar, até porque as pessoas, elas querem isso de você. Elas, nossa, que novidade, né? Uma novidade, um trabalho diferente. Isso é muito bom para o nosso corpo e para a nossa mente.
Exatamente. Se você quer resultados diferentes, então você tem que ter ações diferentes. Não dá para querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Não é lógico, né? E, claro, que nem todo mundo tem os recursos necessários para conseguir isso. É por isso que eu, psicóloga, e tenho outros colegas psicólogos, que estamos aqui para dar esse auxílio. Eu falo por mim, porque, como a Simone disse, só posso falar por mim, né? Eu só tenho conhecimento do meu trabalho. Então, a minha forma de trabalho é ver o ser humano como um ser integral, né? Ora, nós vamos estar trabalhando dentro da clínica mesmo o corpo, com exercícios, às vezes, mesmo para estimular o corpo, para liberar tensões, sejam manobras no corpo, sejam alongamentos, sejam algumas posturas de yoga. A gente vai vendo o que a pessoa dá conta, né? Como é que está o processo dela quando ela chega na clínica. E também teremos momentos para trabalhar o indivíduo no seu campo emocional, mental, na sua psique, né? Aprofundando em situações que porventura ele esteja passando, seja por desdobramentos da pandemia, ou sejam questões que ficaram mais evidentes agora, mas que já vêm de muito tempo atrás, né? Essas são as técnicas, você já está entrando nas técnicas que podem auxiliar o corpo e a mente? Sim. Essas seriam as técnicas que a gente pode estar... Tem algumas outras coisas ainda que eu gosto de trabalhar, né? Então, eu atuo como psicóloga, eu tenho o respaldo do meu conselho para trabalhar com testes psicológicos, com testagem, que para mim também tem uma forma de mensurar em que momento a pessoa está ali na minha frente. E a partir daquele conteúdo que sai no teste, por exemplo, a gente trabalha em cima dele. Tem algumas técnicas que são da psicologia integrativa, por exemplo, que é interessante colocar como constelação familiar, não sei se vocês têm conhecimento, às vezes a gente trabalha a dinâmica, a sistêmica familiar, trazendo dentro da sessão, não fisicamente, né, mas com personagens, determinadas pessoas do núcleo familiar, que você, porventura, sei lá, você tem uma situação com seu pai ou com a sua mãe, você quer trabalhar aquilo, ali é um ambiente seguro para você trabalhar questões familiares, e às vezes uma questão do seu relacionamento com seus genitores pode estar influenciando no seu relacionamento de casal, né, ou no seu relacionamento com seus filhos, né? Então, na minha concepção profissional, na minha abordagem, ela é familiar sistêmica, porque eu entendo que a primeira sociedade que a gente tem contato é a nossa família. Então, ali ficam as impressões que a gente vai levar para a vida lá fora. Então, a gente vai espelhar em algum momento essas mesmas interações do núcleo familiar com outras pessoas de fora. Muito interessante, porque o que eu mais ouço das minhas amigas, né, doutora Alessandra, no momento as crianças. As crianças, elas ficam ansiosas em casa, porque elas tinham toda também aquela rotina de ir para a escola, não estão indo mais. E tem até amigas minhas que falam, eu não consigo manter a minha filha assistindo uma aula online. Ela só tem 5, 6 anos. Como é que eu vou manter essa criança uma aula online de 3 horas, 2 horas de tempo? Ela não fica quieta, ela não quer. E isso acho que acaba afetando o aprendizado da criança, né? E a cabeça da criança também, porque ela não entende. De uma hora para outra ela teve que parar de não ir mais para a escola, fazer online. E nós sabemos que essa questão de aula online, o EAD, né? A questão do EAD era mais voltada para adultos, né? Não para crianças de 5 anos, 4 anos, de 6 anos. E aí, como fica a cabecinha dessa criança? Na verdade, a gente só vai entender a repercussão desse momento daqui a alguns anos, né? Mas a gente já pode prever. É uma mudança muito significativa, porque a criança, ela aprende de forma lúdica. Primeiro, a gente parte desse pressuposto. Eu falo com propriedade porque, como eu falei, eu tenho a minha especialização em neuropsicopedagogia, que é da área da educação. Então, a criança, ela aprende de forma lúdica. As interações sociais dela são interações que vão fazer com que ela aprenda, ela esteja no processo de aprendizagem. Quando isso é retirado e ela passa a interagir através de um computador, de uma tela de celular, ela não tem a interação social, ela não consegue, muitas vezes, ter voz ali naquele momento, ela não se interessa. É prejudicial o tanto de tempo que fica exposto a telas, isso é verdade,
né? Mas é o recurso que nós temos hoje, até o momento. Então, o que seria o ideal, mas que também existem entraves? Era fazer um equilíbrio que a criança tivesse esse momento digital, mas que ela também tivesse o momento de ir para a natureza, tá? Pisar no chão, ser criança, brincar, se sujar. Mas aí chega na parte do isolamento, do lockdown, que aí não dá para ir adiante. Então, qual é a minha intenção dentro da clínica? Que também, assim, seguindo as medidas sanitárias necessárias, é criar grupos focais, grupos pequenos de crianças para que seja um espaço de socialização e interação com mediação de adultos, né? Então, ali a gente vai poder trabalhar momentos de interação social para que isso não se perca de completo. Quando eu falei que o meu público ele é abrangente, é porque eu entendo que, trabalhando a família, a gente pode ver os outros desdobramentos, inclusive para as crianças, né? Eu sou mãe de filho autista, meu filho tem TEA, e eu também tenho muita dificuldade em relação a ele ter adesão ao sistema online. Ele não tem, é muito difícil, porque é muito estímulo, tem que apertar aqui, agora a professora vai falar, agora o coleguinha vai falar, e tem que ver o livro, tem que fazer atividade. Para pais e mães que estão no processo de trabalho, porque o trabalho exige muito da gente, até porque a gente mantém eles na escola, é um desafio enorme. E há muita perda na qualidade desses vínculos que ele está fazendo com as crianças. Na verdade, a gente está falando com o computador, a gente não está falando com a criança ou com a professora. Né? Como eu falo, eu não tenho muito como falar, porque as repercussões disso a gente só vai saber daqui a alguns anos para essa geração que está passando pela pandemia, dos 5, 6 anos por aí. E vamos entrar agora na parte do equilíbrio, né? O equilíbrio emocional versus saúde física. Doutora, quais as influências de um sobre o outro? Ok. Bom, como eu falei mais cedo, existem 2 termos dentro da psicologia que a gente escuta muito falar aí, são doenças psicossomáticas e somatização, são diferentes, né? A grosso modo, a psicossomática é uma situação que acontece a nível de emoção, a nível psicológico, atua no corpo físico. E a somatização é o corpo físico, alguma enfermidade, algum acometimento físico atua na nossa psique, no nosso psicológico. Então, como que a gente faz aí esse equilíbrio, como a gente gerencia o nosso organismo como um todo, né? O ideal seria fazer associações sempre de autoconhecimento, autogestão emocional, ter atividades físicas regulares ou práticas que possam favorecer seu corpo de alguma forma. Não precisa ir numa academia, não precisa ir fazer algo muito complexo. São pequenas coisas do dia a dia que já favoreceriam um equilíbrio melhor do corpo, né? Fazendo isso de uma maneira sistemática, acompanhada às vezes, e trabalhando principalmente questões de relacionamento humano, já ajudariam a manter o nosso organismo mais equilibrado. Tendo também critérios rigorosos, digo ainda, do que você absorve de fora para dentro. A gente estava falando ali o exemplo da televisão. Então, ter mais critérios, o que você leva para a sua vida. Você está ali no meio de um grupo de pessoas que não pode, a aglomeração não pode mais, né? Mas vamos dizer que você está ali ouvindo uma história, ouvindo uma situação ruim e acaba trazendo isso para a sua vida. Não tem o filtro do que é do outro, o que é meu é meu. Eu escuto, eu ajudo, eu também não vou me negar a dar o apoio. Mas quando eu sair de perto, quando eu voltar para casa, deixe comigo o que é meu, o que é do outro é do outro. Então, até chegar nesse ponto de entender o que é do outro, o que é meu, demora um tempo. Aí entra o processo de autoconhecimento. É se conhecer a tal ponto de saber, peraí, isso aqui que eu estou sentindo não é meu. Não, isso daqui eu não preciso aceitar. Isso daqui eu devolvo. Não é meu. Então, a mesma coisa. Estou vendo na televisão, está me afetando aquela informação? Então, eu não quero isso para mim. Então, eu me abstenho. Eu vou ter critérios do que eu quero para minha vida. E isso é para a vida, né? Para a vida, não só para esse momento, mas para tudo, né? Para todos os tipos de relacionamento também. Pra, você não absorver o que é do outro, né? Vamos supor, num relacionamento a 2, né? Num casal.
Aí um quer uma coisa, o outro quer outra. Não, a gente tem que entrar no equilíbrio, né? No consenso, conversar, ver o que vai, o que de fato vai acontecer, vai fazer, né? Isso, são acordos, né? Mas para que chegue num acordo que favoreça tanto um ao outro, que seja o mais próximo do equilíbrio, a gente teria que entender que são dois adultos inteiros, completos, estão conscientes daquilo, do que eles estão concordando. No entanto, cada adulto, e eu não me excluo, também tenho minhas questões, né? Trabalho, faço a minha psicoterapia com outra psicóloga, temos questões ainda não muito bem resolvidas, que acabam sendo projetadas no nosso relacionamento a dois, por exemplo. Então, sim, o ideal seria conversa, escuta, pondera, abre mão, às vezes, de certas coisas em prol de que o outro também tenha voz dentro da relação, né? Solta a mão do controle, deixa a vida fluir de certa forma, porque às vezes dentro de uma relação há muito controle, tem que ser assim, tem que fazer assado. Então, e chegar no meio termo que seja bom para ambos, né? Mas assim, isso aí é uma luta, né? Não é muito comum. É uma luta constante, todos os dias, né, doutora? Já não é fácil para ela que é psicóloga, imagina para a gente. É um autoaperfeiçoamento, é a busca, né? O negócio é não desistir. A gente está em evolução e desenvolvimento o tempo todo. Isso é verdade. Vamos dar só uma pausinha aqui rápido, só para eu falar para você que está nos assistindo, para compartilhar esse vídeo. Se você achou interessante, compartilha. Também se inscreva no nosso canal Ijoma Mix, Ijoma TV, Rádio Web, todas as nossas redes sociais do Ijoma. Nós temos o Facebook, temos o Instagram, temos também o YouTube. Então, se inscreve, curte, dá o seu like que vai nos ajudar muito, 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 muito. E aproveito, e para quem quiser contratar os serviços aqui da doutora Alessandra Barbosa, faz como, doutora? Como é que a gente vai contratar os seus serviços? Certo, eu vou deixar o meu número de celular, que é o meu WhatsApp também, tá? É o 99150 5902. Também pode me achar nas redes sociais, o Instagram é espaço, _ ativamente, _ MCP, que são as iniciais de Macapá, tá? Por lá, eu tenho todos os serviços que eu ofereço, que eu trabalho. No meu WhatsApp também, que é empresarial, vocês podem me contatar. Eu posso conversar qual seria a melhor forma, por onde você quer, entender um pouco qual é a demanda, né, para poder direcionar melhor. Eu atendo numa clínica própria, fica na Avenida 13 de Setembro, o número é 543, entre Leopoldo Machado e Jovino de Noá, no bairro do Trem. Inclusive vai inaugurar, né? Essa clínica está inaugurando, como é que é? A inauguração está prevista para a primeira semana de maio, mas a agenda já está aberta, né? Mas a gente já está começando agora em maio. Eu aproveito também para falar que lá na clínica existe um serviço de fonoaudiologia. É uma colega, Marília Medeiros, que está atendendo como fonoaudióloga e faz esse trabalho também, e a especialidade dela é com crianças com apraxia de fala e autismo. Uma das minhas abordagens também, além de psicoterapia clínica, é a neuropsicopedagogia. Então, trabalho com crianças que tenham dificuldades de aprendizagem em qualquer área, tá? Uma forma de trabalho lúdica, no entanto, acompanhada e direcionada. Que legal, olha, papai e mamãe que está precisando aí desses serviços que a doutora acabou de falar, é só entrar em contato, como ela já falou aqui, vai ficar aqui no card os contatos dela. É só entrar em contato, agendar a sua consulta, que a doutora está disponível para atender você. Essa que é a vantagem de trabalhar com família, na verdade, né? Enquanto a criança está ali sendo atendida por um propósito de aprendizagem, por exemplo, o casal, os outros irmãos, também podem ser acompanhados numa perspectiva clínica, né? Enquanto a criança numa perspectiva de aprendizagem e educação. É essa a minha área de abordagem, é ver o ser humano integral em todas as áreas e integrar a família também, que é importante. Eu gostei muito desse tema, foi um tema assim que a gente escolheu a dedo, não foi, doutora?
E tem outros temas que eu quero trazer a doutora de volta aqui, a doutora Alessandra, para a gente conversar mais sobre outros temas, porque são muitos temas, né, sobre psicologia que a gente pode estar abordando. Então, já fica aqui o convite para você vir mais vezes aqui no programa Idioma Mix. E muito obrigada por ter aceito o nosso convite, eu sei que você é muito ocupada e se disponibilizou a vir hoje aqui no Idioma Mix. Te agradeço de coração, adorei te conhecer. Muito obrigada mesmo. Fique à vontade para as suas considerações finais. Muito obrigada. Eu quero também agradecer. Tenho muita gratidão por esse convite, por toda a equipe, todos os bastidores aqui também. Me senti muito acolhida, muito bem-vinda. Espero também poder contribuir para vocês e também contribuir para o público em geral, né, em qualquer dessa conversa que tenha vindo aqui. Tenho só gratidão para falar, tá? E também me coloco à disposição para outros assuntos, vai ser muito bacana, vou gostar bastante. Outra coisa também, outro convite que eu quero fazer. Se tiver disponibilidade, nós aqui no Idioma aceitamos colaboradores, tá? Porque nós temos pacientes aqui com câncer, né? Pacientes de câncer e outros tipos de pacientes. E se você tiver disponibilidade também, pode estar trazendo seus serviços aqui para o Idioma, né? Colaborando com a gente também, tá? Fique à vontade. Agradeço. Nossa, vou deixar anotado na minha agenda isso já. Daqui a pouco a gente conversa mais. Sim, obrigada pela participação de todos aqui no programa Idioma Mix. Já encerramos aqui com esse tema de hoje. Próxima sexta-feira, aguardem que estaremos com muito mais novidades para vocês.